e venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia e nos concedendo a mensagem, a esperança de também ressuscitarmos dentre os mortos. Veja que ele está dizendo que a primeira etapa, uma das etapas da vinda do reino, o Senhor Jesus Cristo vem, explicita a mensagem, e há uma necessidade dele pagar o preço para que esse reino possa ser implementado. A etapa do Filho de Deus sofrer na cruz do Calvário, como um sacrifício perfeito, pois somente Deus pode perdoar pecados. Somente o Filho de Deus encarnado pode purificar pecados e oferecer um sacrifício perfeito. E ele fala sobre isso aqui. Veja que ele trocou a alteração da ordem aqui. Veja que ele fala primeiramente, no verso 25. Mas primeiro é necessário que o Filho de Deus seja sacrificado. Sofra as dores. Primeiro tem que sofrer, para depois cumprir o que está no 24. Que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Na primeira ele veio para pagar o preço. Do céu ele veio resgatá-la. Ele desceu para salvar aqui a sua igreja, os seus eleitos, os seus filhos. Na sua onisciência ele já sabe de todos que haverão de fazer parte deste reino. Então, primeiro ele se sacrifica, depois ele virá na sua vinda gloriosa para ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus. E aqueles que estiverem vivos, perseverantes e resilientes na palavra de Deus para fazerem parte deste reino. Veja algo interessante no que diz respeito a esse reino, acerca deste reino, pois a palavra do reino está sendo pregada, está sendo transmitida a todas as nações, mas existe algo comum em todas as eras, em todas as épocas, como dizem os pentecostais, em todas as dispensações, é algo comum. Veja que ele fala no verso 26. Como aconteceu nos dias de Noé. Veja que há muito tempo atrás, lá na dispensação passada, lá, dispensação de Noé, inocência, consciência, governo humano, antes da lei, quando tinha uma lei oral, vemos que alguém se destacava ali, numa geração perversa e má. 1 Pedro capítulo 3 nos fala que o Espírito que estava em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, estava sobre os profetas e estava sobre Noé, que pregava aos mortos espiritualmente naquela época. O Espírito de Cristo sobre a vida do tipo humano, Noé pregando como um verdadeiro dispenseiro, mordomo do Senhor e construindo aquela embarcação, pois havia um juízo das águas a ser desencadeado sobre a terra. Veja, também aconteceu nos dias do Filho do Homem. Note que ele contrasta os dias de Noé com os dias dele, ou os próximos dias que haveriam de vir nos próximos anos após a sua crucificação, que está aí no verso 25, do sofrimento que ele vai passar, né? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. Pensamos, qual o mal em casar? Qual o mal em dar-se em casamento? Qual o mal em trabalhar, em beber? Né? Óbvio que a palavra exorta que não podemos beber exageradamente. Vinho tem propriedade terapêutica, mas o vinho pode ser utilizado para embriaguez. As bebidas com teor alcoólico podem embriagar, e depois de embriagados as pessoas cometem torpeza. Vejam que dedicar-se uma vida inteira no mecanicismo da vida, na busca pela subsistência, pela sobrevivência, algumas pessoas colocam como urgência o enriquecimento, comer, beber, dormir. Isso é cantado até em refrão de músicas. Vamos buscar sobrevivência de graça, e a gente vai comendo, vai bebendo, sem nenhum pingo, sem nenhum regramento, desprezando quem vai julgar as atitudes. Paulo nos diz que aqueles que simplesmente vivem as suas vidas pelas vicissitudes da vida são os mais miseráveis dos homens. Então, não busca tão somente ficar buscando como sobreviver, comer, conquistar carros, bens, imóveis, de sorte que dessa terra nada poderemos levar. Existe uma urgência na nossa agenda. O nosso Deus quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A urgência da nossa vida é se verdadeiramente nós estamos respaldados em Sua palavra.
se a presença do Espírito dele está na nossa vida, no nosso viver. Então vemos aqui pessoas, na época de Noé, simplesmente preocupados em saciar sua carne, em comer, beber, enriquecer, dominar sobre o próximo, e por aí vai. Como esse mundo assim é conduzido. O príncipe desse século cega o entendimento das pessoas para que elas procedam dessa forma na vida. Veja o exemplo de Ló. Veio o dilúvio, destruiu a todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Somente a família de Noé alcançou a salvação. Somente 8 entraram na arca, que é um tipo não humano do Senhor Jesus Cristo, e encontraram a salvação. Veja que o segundo exemplo, e também como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Veja que o Senhor Jesus Cristo já troca algumas palavras aqui, né? Já utiliza comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Ou seja, alguns empreendimentos mais visíveis. De Noé até Ló são alguns séculos, né? E vemos que a sociedade evoluiu. Formas de dominação, de construções, de edifícios, para que os homens, as pessoas se ostentassem, alguns se sentissem até como Deus, os reis associados a Satanás, como os faraós egípcios, né? A gente vê em nota arqueológica o faraó sentado do lado do demônio, lá do deus Horus, né? Porque ele se sentia uma divindade. O faraó tinha uma serpente na cabeça, porque tinha Satanás na cabeça dele, se achava divino, né? Então as pessoas vivem assim nos dias de hoje, em todas as épocas, em especial na época de Ló, né? As pessoas ostentavam riqueza, e é terrível, né? As pessoas às vezes, por terem algum poder, e o dinheiro, a riqueza, os bens, trazem essa falsa sensação de segurança e poder, e na verdade o sumo poder virá, por tudo isso por terra, nada subsistirá em sua vinda gloriosa, como disse o profeta Joel. O dia terrível do Senhor vem, quem poderá sobreviver? Quem não tiver o selo vai perecer. Nós vemos que a família de Ló conseguiu escape, os anjos vieram avisar, os anjos foram tentar selecionar ali, os anjos vieram tentar selecionar quem vai ser salvo, quem não vai, e só achou quem? Só achou a família de Ló, só achou a família de Noé também na época dele. Note que os que entraram na arca, como o Senhor Jesus Cristo está utilizando a ilustração aqui, Mateus 24, quem entrou na arca foi salvo do juízo das águas. Veio o juízo e o Senhor salvou no juízo das águas. Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. E vemos que somente Ló, mas foi tecido uma orientação. Não olhem para trás, saiam apressadamente. Os anjos tiveram que puxar, vem, não olha para trás. E aí talvez a mulher de Ló, tão apegada às riquezas que ele possuía, os bens, a chácara que ela possuía, os bens materiais, né? Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Terrível, porque nos dias de hoje é assim, né? O Senhor Jesus Cristo está utilizando esse texto e ele já joga para algo que haveria de acontecer em Jerusalém, entre o ano 66 e o ano 70, a destruição de Jerusalém. Houve uma rebelião encabeçada pelos zelotes, uma seita nacionalista, revolucionária, extrema esquerda, ali promoveram uma rebelião. Alguns entreguistas, como os saduceus também, eram propensos à política romana, e aí houve um conflito, e aí foi terrível, porque Roma mandou incumbir o Vespasiano de estar fazendo, vai lá e apazigua aquela região da Judéia lá, porque está tendo uma rebelião, vai lá e apazigua. Aí quando o Vespasiano chega com a sua infantaria de 30 mil soldados, eles presenciaram o quê? Uma guerra civil lá dentro de Jerusalém, da Judéia, né? Em Jerusalém em especial, né? Aí eu vou gastar os meus soldados nisso, deixa eles primeiro se matarem, depois a gente chega tomando tudo, né? Ou seja, uma guerra civil dentro de uma outra guerra que haveria de ser desencadeada por Roma para terminar a destruição de Jerusalém. 3 anos e meio terríveis haveriam de ser desencadeados sobre a Judéia, né? Tem muitos acontecimentos históricos que nos mostram como essas profecias de Jesus aqui vão se cumprir de forma impecável.
né? E aí vemos que a guerra civil matou a muitos soldados ali que aderiam aos saduceus, e os revolucionários conflitavam, muitos morreram, muito sangue, e aí começou o cerco terrível, nada entrava em Jerusalém, o povo começou a morrer de fome, como diz o verso 37, os cadáveres, os urubus, os corvos, né? Ali sobrevoando a cidade de Jerusalém. E Tito, porque Nero, um dos anticristos, morre. Vespasiano, que começa o cerco, ele vai rapidamente para Roma para assumir o trono de Roma, e ele incumbe seu filho Tito, o general Tito, para terminar efetivamente aquele cerco contra Jerusalém e apaziguar a região. Tito não teve pressa, ele olhou para os urubus. Ele olhava para os urubus, ó, tem muita carniça lá. E quando tiver muito urubu, né, os urubus já não tiverem tanta comida, carniça, cadáveres, nós adentraremos e tomaremos tudo. E vamos destruir a identidade desse povo rebelioso. Vamos destruir o templo. Vamos destruir o templo, que é o símbolo do judaísmo. Eles rejeitaram, né? Está dizendo aí no verso 22, né? Nos dias do Filho do Homem vocês não me verão mais. O maior de todos está aqui no templo e vocês me rejeitaram. Então, já que vocês não querem, vem o príncipe desse século que nada tem a ver comigo. Vai vir o filho do anticristo aí, o Tito. E vocês vão ver o que é bom, ele vai destruir vocês. Será que isso tem a ver com algum dos acontecimentos que acontecerão? A história se repete em diversas fases da história, né? E diante desses acontecimentos do cerco de Jerusalém, a gente vê que algumas profecias se cumpriram aqui, né? Veja no verso 30. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia em que estiver no alto da casa com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo não volte para casa. Esses acontecimentos da vinda do exército romano para destruir Jerusalém foi um período terribilíssimo. Um cerco, foi fechado, as estradas passaram a ser ali crivadas. Houveram tropas romanas ostensivas nos caminhos que levavam ali para Jerusalém, e o povo teve que andar por caminhos difíceis, como dizia a profetisa Débora. Foi um período dificílimo, onde muitos morreram de fome, as atividades comerciais diminuíram e o povo começou a sofrer as consequências. E no crivo mais terrível deste juízo, quando Jerusalém é cercada, esse dia foi de tamanha tribulação, porque eles se lembraram desta palavra do Senhor. Ai das grávidas, fujam para as montanhas, como está lá em Mateus 24. Se cumpriu de forma impecável o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo no verso 31. Naquele dia, quem estiver no alto da casa com seus bens, não desça para ir tirá-los, porque o momento de fuga haveria de ser criado. Por que eu citei esse período em que Vespasiano vai para Roma para assumir o trono, e Tito haveria de continuar e concluir o cerco de Jerusalém? Nesse exato período em que Vespasiano vai para Roma e Tito fica incumbido de destruir Jerusalém, eles encontram um período de tempo curto para escaparem, porque parte das tropas foi acompanhar Vespasiano. E aí houve um período em que eles puderam escapar do cerco de Jerusalém. E a fuga foi tão rápida que as casas eram um pouco semelhantes como as casas que nós vemos aqui em bairros pobres e humildes, né? São vários andares e as pessoas construíam a parte de cima, lá o terraço, lá em cima, para dormir à noite, né? Então tinham escadas laterais, né? E aí nas casas tinham bens, a sua riqueza, os bens adquiridos. E esse momento de fuga foi tão rápido, que eles desceram rapidamente de suas casas, nem deu tempo de pegar nada, fugiram rapidamente. E como disse o Eusébio de Cesareia, o historiador, eles se agruparam, na calada da noite fugiram, furaram o cerco de Roma, dos romanos, e fugiram pelas montanhas, se salvaram no vilarejo de Pela. Como disse o Senhor Jesus Cristo, seriam salvos nas montanhas, né? Lembrai-vos da mulher de Ló,
Quem procurar preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder, este a preservará. Por que muitos pregadores falam, a mulher de Ló estava pegada aos bens materiais, né? Por causa desse texto. Tem que fugir, foge, porque Jerusalém será totalmente destruída. Não vai buscar bens materiais, não vai buscar o seu tesouro material lá dentro de casa. Foge, quem estiver no telhado, foge correndo. É hora de fugir para salvar a sua vida. Se der uma de mulher de Ló tentando resgatar bens materiais ou com saudade dos bens da cidade lá, vai ser destruído. Quem procurar preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, este a preservará. Você vai entrar no reino dos céus nuzinho muitas vezes, né? Porque é toda a bagagem que você tem, os bens materiais, você não vai levar. O único bem que você vai levar é a sua vida e aquilo que você fez pela fé em Jesus Cristo, pelo reino de Deus. Isso poderá ser computado como galardão no grande tribunal de Cristo. Veja no verso 34, eu vos digo, naquela noite 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Esse texto, muitos pentecostais assim interpretam, é o arrebatamento, é o cumprimento de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que nos diz que num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados em natureza imperecível, incorruptível. E o encontro será nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Já algumas escolas de interpretação se utilizam de outros textos, que eu achei muito interessante, que eu vou estar citando aqui. Mateus 13, 41 nos diz: o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão com o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Você notou aqui que o Senhor Jesus Cristo utiliza a palavra dos anjos que recolhem um e deixam um. Né? Um está dormindo, 2 dormindo lá, um será levado e o outro deixado. Estando no campo, um será levado e outro deixado. E ele fala que os anjos estão incumbidos dessa atividade. Você notou aqui que no texto de Mateus, o Filho do Homem vai dar ordem aos anjos, e os anjos vão recolher o entulho. Vão recolher o que vai ser destruído e vai ser jogado no fogo. E aqui surge uma outra interpretação. Não vamos nos aprofundar, mas uma coisa é bem certa: serão dias terríveis. Veja a conformidade desse texto de Mateus 13, 41 com Juízes capítulo 5. Porque todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Lá no Vale de Megido, Débora, conduzindo as tropas de Baraque, lá venceu os carros de ferro de Cícera. Houve manifestação, pois um ribeiro transbordou a tal ponto que os carros de Cícera, os carros de ferro ficaram atolados, e houve grande livramento em Megido. No grande e terrível dia do Senhor haverá grande livramento em Megido, pois as tropas celestiais do verdadeiro Cristo, o Senhor Jesus, vai derrotar os exércitos do anticristo. E a remanescente dos judeus fervorosos serão salvos no dia da ira. Louvado seja, né? Anjos recolhendo os justos, anjos, demônios, demoníacos recolhendo o lixo. Qual seria a interpretação correta? Uma coisa é bem certa. Apocalipse, capítulo 14, versos 18 e 19, nós concluiremos aqui. Apocalipse 14, do 18 ao 19, nos diz: e do altar saiu outro anjo com o poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada: passa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou sua foice pela terra
e colheu as uvas da vinha e lançou no grande lagar da ira de Deus. Mais uma vez, anjos sendo utilizados para efetuar juízo, em especial ali colocando os filhos da desobediência num lagar. Assim, a ilustração que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito usa, são as ilustrações da colheita, sendo coletados e colocados num lagar para ser pisados. Bem assim, para nós identificarmos a tortura que será eterna, pisados, torturados e separados do reino eterno. Como fazer parte deste reino? Você faz parte deste reino. A palavra de Deus, ela é muito extensa e tem que ser peneirada, tem que ser garimpada, ela tem que ser amada, desejada por você. E lendo esse texto, Deus nos revela em detalhes. Veja que ele fala: mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então nós temos que, primeiramente, para fazer parte desse reino, tomar posse desta primeira revelação que está baseada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Grande parte daquela geração foi rejeitada, como os fariseus foram rejeitados, mas nós não somos desse. Nós somos daquele como Maria, ficamos aos pés do Senhor Jesus Cristo, aprendendo a sua palavra e desejosos de fazer parte desse reino. Permita que o reino, por meio da pregação da palavra, confirme o reino. Eu sou cidadão celestial, eu faço parte do reino de Deus. Louvado seja o Rei, o Senhor Jesus Cristo.